Bom dia, alunos da Escola Estadual Antônio Augusto do Carmo. Hoje estaremos trabalhando o gênero literário conto, mas antes de entrarmos em conto, nós temos que deixar claro que o conto ele é um gênero narrativo. E se ele é um gênero narrativo, ele tem por objetivo contar uma história. Então ele possui um narrador, e se ele possui narrador, ele possui um foco narrativo. Esse foco narrativo é o que determina um texto ser narrativo ou não. O conto, ele trata-se de uma narração breve, então ela é uma história curta, rápida, na qual observamos um número reduzido de personagens. É óbvio, se nós temos uma história curta, o número de personagens também vai ser limitado. E com foco nesse número pequeno de personagens, que todo o enredo desenvolve-se em torno de um conflito. Qual seria esse conflito num texto narrativo ou num conto? Seria a parte mais importante, seria a parte mais instigante. E ele vai ter uma introdução, que seria o início dessa história, e ele vai ter um desfecho, que seria a conclusão. E o desenvolvimento vai ocorrer durante todo o texto. As características do gênero narrativo basta, basta ter bem claro são as principais características da narração. Primeiramente, a presença do narrador, que é quem vai contar a história. Esse narrador pode ser em primeira pessoa e ele pode ser em terceira pessoa. No caso do narrador em primeira pessoa, nós temos o narrador personagem. E o narrador em terceira pessoa, nós temos o narrador observador. Qual a diferença entre os narradores? O narrador personagem, ele participa e ele conta a sua própria história, porque está narrado em primeira pessoa. Já o narrador observador, não. Ele observa um fato e conta a história, então a história não lhe pertence. Nós temos bem clara a definição de tempo. Em todo gênero narrativo, esse tempo ele consiste ou num tempo cronológico, que você vai ter a percepção do tempo, ou num tempo psicológico, que são as memórias, que vão ser lembranças, que vão ser sonhos, que nós não conseguimos perceber o tempo. Num tempo cronológico, eu percebo o tempo com o passar dos dias, anos, o entardecer, o amanhecer, a alvorada, a aurora. São marcas textuais que indicam que um texto é cronológico. Nós temos a definição de espaço, que eu vou ter três tipos de espaço nesse texto narrativo, que é o espaço fechado, onde acontece num ambiente cercado, fechado, num cenário aberto, seria um campo, um pátio de uma escola, na rua, e eu vou ter um espaço semiaberto, que pode ocorrer nos dois espaços, nos dois cenários simultaneamente. Eu tenho um enredo, que é também chamado de trama, que abrange o início, o desenvolvimento, o clímax e o desfecho da narração. Então, ele é todo o corpo do texto. Então, ele vai desde a introdução ao final. Eu tenho a presença de personagens. Toda narração apresenta um ou mais personagens. Eles podem ser protagonistas, eles podem ser antagonistas, eles podem ser secundários. Personagens protagonistas são os personagens principais, antagonistas são os vilões e os figurados são aqueles que aparecem, mas não têm muita importância na narrativa. Eu vou ter alguns tipos de textos, de contos, e isso é característico. Eu tenho um conto fantástico, que ele vai trazer narrativa de situações inexplicáveis, sobrenaturais. Eu vou ter contos de fadas, que é mais voltado para gêneros medievais, com personagens folclóricos, com fundo, com moral, caráter didático. Eu vou ter os contos populares. Os contos populares são aqueles contos passados de geração em geração, que traz um ensinamento. E dentro desses contos populares eu vou ter o caos. O caos nada mais é do que uma narrativa, só que com algumas características bem marcantes. Uma delas é trazer a regionalidade para o texto. Então ela vai ter características bem regionais,
uma fala mais interiorana, mais do interior, mais informal. Então, o caos ele vai ser a disseminação de uma cultura, de tradições de uma determinada sociedade. Então, o caos ele é uma subdivisão do conto, só que voltado mais para a regionalização de uma região, de um setor e com características peculiares de uma sociedade.